Olá, gente, boa tarde. Como a Lu falou, eu sou Ana Carolina, sou psicóloga, sou sócia da Behavior Consultoria Empresarial e consultora no Grupo Superlógica. Hoje vou abordar com vocês o tema de produtividade à distância, algo que permeia a mente de todos os empresários e gestores, mas uma coisa é fato, né? A onda de trabalho remoto, ela veio e vai ficar. Ela não é passageira. Com a palestra do Luiz Paulo, vocês tiveram acesso a um monte de ferramentas, uma gama de ferramentas que viabilizam o trabalho remoto. Mas elas, por si só, elas não geram resultado, nós precisamos das pessoas. Então, a soma das ferramentas com as pessoas é o que fará a diferença. Ainda mais se nós multiplicarmos pelo modelo de gestão. O modelo de gestão ele é super importante para garantir a satisfação, elevar a produtividade, inovação, e além disso tudo, a gente consegue ainda elevar o clima, manter o clima de trabalho muito bom. Então, lembrem-se disso, ferramenta, pessoas e gestão. Para a gente começar a falar sobre trabalho remoto, eu gostaria muito de ilustrar o trabalho sinalizar o cenário da educação durante a pandemia. O que acontece? Pode falar, Ana, não tem nada a ver com o segmento de imobiliárias e administradoras. Eu garanto para vocês que foi um caso que nos trouxe muito aprendizado e retrata tudo o que a gente vai abordar aqui, né? Como era o cenário antes da pandemia na educação? Então, as aulas elas eram presenciais, somente presenciais, né, na grande maioria. As aulas eram planejadas e replicadas por um certo período. As crianças, os estudantes dependiam dos professores para ter acesso às aulas. Adotavam um modelo tradicional de avaliação e ainda um uso muito tímido da tecnologia por parte dos professores das instituições de ensino. Bom, de repente, assim como as escolas, todas as empresas tiveram que se organizar e se adaptar, cada uma da sua forma, mas sempre com o objetivo de chegar no resultado mais efetivo. Então, qual foi o grande foco aqui no trabalho remoto? As escolas, de uma forma intensa, se adaptaram e transformaram as aulas que eram presenciais em aulas remotas. As avaliações que eram tradicionais, remotas. Os trabalhos em grupo, o LP, o Luiz Paulo, trouxe para vocês algumas ferramentas que, inclusive, foram desdobradas para o ensino à distância e que permitiram a socialização dos estudantes durante esse período de pandemia. Os professores inovaram, né? E a relação entre escola, pais e alunos também sofreu alteração, positivamente. É muito interessante a gente olhar isso, porque nas empresas, umas podem ter mais ou menos, ou até mesmo a velocidade pode ser diferente. Mas a questão você pode falar, eu ainda prefiro as aulas presenciais. No entanto, não dá para a gente negar que o trabalho remoto a pandemia e as aulas remotas, elas trouxeram um impacto muito positivo, e esses impactos, essa nova forma, ela vai ficar, sem sombra de dúvida, e impactou para sempre a forma da educação no mundo todo, eu diria. Ainda mais, a gente ainda vai continuar com o modelo híbrido, né? Que vai ser uma nova forma que as escolas irão se adaptar. Então, se a gente olhar esse cenário, né, e olhar o que está acontecendo, a gente percebe que o que diferencia é a velocidade que as empresas adotam, mas os ganhos continuam, novas possibilidades surgiram, novos modelos apareceram e superações e aprendizados. Tudo isso por conta da adoção da tecnologia, em escalas diferentes e em velocidades diferentes, mas houve transformação. Então, para falar um pouco de escala e adoção de tecnologia, tem um psicólogo, o Everett Rogers, em 1964, ele trouxe para a gente uma onda, uma curva de adoção de inovação no comportamento dos consumidores. Então, a gente tem os entusiastas, os visionários, os pragmáticos, os conservadores e os céticos. No início da onda, nós temos os entusiastas. Os entusiastas são aqueles que rapidamente iniciam esse movimento de experimentar e de acreditar no novo.
né? Quem são os entusiastas no trabalho remoto? Você pode falar, olha, o trabalho remoto não é algo tão antigo, mas eu posso garantir para você, muitas empresas já usavam trabalho remoto há mais tempo. Então, o sistema Linux, que é um sistema operacional, ele foi constituído por pessoas de diferentes localidades que nunca mesmo se encontravam. Então, já existia nos primórdios da internet, antes mesmo de estar em massa, essa modalidade de trabalho remoto. Depois disso, vem os visionários, que compreendem essa onda e seguem nela. Um exemplo dela é o GitLab. O GitLab já foi citado aqui, eles têm 1.300 funcionários ao redor do mundo, em 65 países, sem mesmo ter um escritório presencial. Poxa, esses dois grupos, esses dois perfis de consumidores, eles são super importantes, porque são eles que provam, testam e amadurecem as tecnologias ou os serviços. Poxa, mas é um grupo muito pequeno. Como que a gente faz para atingir uma grande massa? Né? Até que essa grande massa, que o próximo perfil é o pragmático, seja atingida, eles esperam e comprovação, na verdade, dos benefícios e dessa modalidade. Mas até que eles tenham isso, a gente precisa superar um abismo, né? E aí eu falo para vocês, o Baldini já argumentou por mim que o trabalho remoto já foi superado esse abismo. As pessoas já estão usando em larga escala, sendo adotado pelos pragmáticos. Bom, os céticos só vão adotar quando já não tiver mais escolha. Né? Uma outra forma da gente olhar para o trabalho remoto, ou melhor, para a tecnologia também nesse momento, é o ciclo de hype. O ciclo de hype, ele mostra para a gente... Só para introduzir um pouco o que é esse ciclo de hype, né? O ciclo de hype, ele é uma curva que foi desenvolvida por uma consultoria americana, que apresenta relatórios e estudos, análises. Ela traz para a gente a utilização da tecnologia pelas pessoas, na linha de tempo e na linha de expectativas. Então, quando tem um gatilho tecnológico, muita gente fala, uau, eu quero experimentar, quero usar, e existe um pico de expectativa. Então, uma alta expectativa, muitas pessoas utilizam. E aí, ao utilizar essa metodologia, essa tecnologia, o que acontece? As pessoas, por vezes, se frustram. Se frustram porque ainda não está maduro o suficiente para atingir o resultado ou ter a experiência que a expectativa gerou. Muitas pessoas deixam de utilizar, no vale da desilusão. Com o tempo, essa metodologia, essa ferramenta passa a ser amadurecida, e aí sim começa uma curva de encantamento novamente, e as pessoas passam a utilizar em maior escala, mas não no mesmo pico do início do gatilho tecnológico. Poxa, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Né? De repente, todo mundo foi para o trabalho remoto. Né? E aí teve uma alta expectativa, um gatilho para isso. Agora, algumas pessoas perceberam que o processo não estava tão maduro, estão voltando para o trabalho presencial, e aí voltam da mesma forma de antes, da mesma forma do trabalho do modelo anterior à pandemia. Né? Porque existe uma dificuldade. As pessoas tendem aí, gente, para um aspecto confortável, né? Mas eu garanto para você, o trabalho remoto ele já está comprovado, né? Aqui na Superlógica tem a área de BPO, que mesmo antes da pandemia já trabalhava remotamente, né? Prestando serviço. Então, a gente vai falar muito do exemplo deles também, durante as ferramentas, alguns exemplos que eles fazem para suprir e fazer rodar. Tá? Então, é muito interessante enxergar que a grande massa está começando a utilizar e é uma oportunidade competitiva para a gente sair na frente, enquanto as outras pessoas ainda não enxergam isso como uma oportunidade. Então, vale refletir essa curva de hype, e assim como a curva de adoção de inovação, ela reflete o que a gente está vivendo hoje. Né? Bom, muito legal pensar sobre curva, contexto, adoção de comportamento perante a inovação, mas, poxa, como fazer isso? Né? Como implantar um processo de trabalho remoto?
Faço o convite para vocês, nós vamos apresentar as 4 fases de implantação do trabalho remoto. Parem, reflitam e vejam em qual fase a sua empresa está. Compreenda qual será o gatilho para transferir vocês de uma fase para outra com maior efetividade e menos desgaste. Então, a primeira fase, e foi a fase que muitos de nós vivenciamos, é a fase de tentar clonar o ambiente físico para o ambiente virtual. Fazer exatamente como se fazia antes. Replicar o modelo. Até tem o nome da síndrome da fixação pelo quadro branco. Né? Aquela coisa do ambiente corporativo. O que faz a gente sair dessa fase e migrar para a próxima fase? É justamente o que a gente falou na educação. A utilização mais ampla da tecnologia. É adotar a tecnologia. Nós chamamos essa fase de fase funcional. O que essa fase significa? Essa fase, ela traz para a gente o início do trabalho assíncrono. Vou definir para vocês o que é o trabalho assíncrono, que ele representa muito o trabalho remoto. Ele é muito utilizado no trabalho remoto e ele traz produtividade para a gente. O trabalho assíncrono, eu vou ilustrá-lo com uma atividade de tomada de decisão envolvendo várias pessoas. Bom, até conciliar a agenda de várias pessoas para reuni-las numa reunião, colocá-las todas juntas para tomar uma decisão, ir lá discutir, passar por vezes horas discutindo, no assíncrono as pessoas podem trocar mensagens, argumentar, contra-argumentar em momentos diferentes até que a decisão seja tomada. E eu não preciso encontrar um horário para que todo mundo se reúna. A gente tem ganho de produtividade, ganho de efetividade, no sentido de as pessoas conseguirem argumentar, pensar e criar a decisão juntas. Tá? Então, esse é o trabalho assíncrono. Nesse momento, a gente tem, então, uma vasta utilização da tecnologia, o início do trabalho assíncrono, mas ainda as informações elas não estão totalmente organizadas, elas ainda se encontram fragmentadas. O pulo para a próxima fase é a seguinte pergunta: e se fizéssemos diferente a gestão da informação? Aí sim a gente entra para a próxima fase, que nós chamamos essa fase de assíncrona. A fase assíncrona, então, permite que as pessoas atuem com maturidade nas atividades delas, de forma assíncrona e com a informação correta, com fidedignidade da informação. Por quê? Porque existe um banco, o backlog já está acertado, já está correto. Eu busco a informação onde eu sei que eu vou encontrá-la. Então, um erro, ele se torna o próximo acerto do meu colega, porque as pessoas não precisam errar 2 vezes. Tá? Maior organização da informação e foco na solução. Aqui a gente já tem um bom ganho de produtividade, mas para elevar ainda mais a nossa produtividade e passar para a última fase, que a gente denomina essa fase como fase de maturidade, é transformar a gestão simplesmente da informação, da atividade assíncrona, pela gestão por objetivos. Em vez de mensurar tempo trabalhado, a gente mensura objetivos. Então, nós temos métricas, índices, que podem ser... Aqui é uma das perguntas que vocês fizeram anteriormente, nas palestras anteriores. Esses indicadores, eles podem ser gerenciados online. As pessoas sabem o que está acontecendo, tem uma curva de tendência e pode ser definida uma atitude para ou mitigar um risco ou colocar no rumo novamente. Tá? Nesse momento, também existe um senso de pertencimento muito grande do time. Nós vamos ver algumas práticas que favorecem esse senso de pertencimento e como construir isso. Mas é nessa fase que as pessoas se engajam para o resultado, para a gestão de objetivos. Tá? Bom, muito legal. Próxima pergunta, como fazer? Bom, o primeiro ponto é entender que, assim como no presencial, no remoto, a performance não é um critério absoluto. Ela pode sofrer oscilação. Então, por que a performance pode sofrer oscilação?
Porque o que eu faço hoje pode sofrer uma interferência por algum contexto e eu não ter o mesmo desempenho de antes. Então, a alta performance ela é construída, desenvolvida, lapidada e mantida. Se não é um critério absoluto, a gente tem que trabalhar para mantê-la. De que forma que a gente mantém a alta performance num time? São 3 esferas importantes para pensar nessa construção. A primeira esfera é ter as pessoas engajadas para o resultado e com o time. O que é engajamento? É o vínculo que as pessoas têm, o vínculo emocional que as pessoas têm para aquele resultado e para aquela atividade. Então, isso a gente chama de engajamento. Comprometimento com entrega, esses 2 são importantes, mas tem um que é super importante. As pessoas precisam enxergar competitividade para vencer. É possível vencer. Então, existe um potencial para ser estimulado e trabalhado. Bom, pensando em tudo isso, eu tenho essas 3 esferas, eu construo um ambiente de confiança, que no centro do ambiente de confiança eu tenho conexão das pessoas e resultado. Para respeito, relacionamento saudável e, olha, lembra lá atrás que a gente falou dos aprendizados? O aprendizado é contínuo. Então, a gente coloca a cultura de aprendizado como um eixo crucial da confiança e autonomia. Ah, legal, então vamos voltar, falamos então da performance, falamos das fases, vamos agora para como criar e manter um ambiente saudável. O primeiro ponto é um ponto importante e às vezes é um ponto que as pessoas falam de subjetividade, que é estimular um ambiente empático. Poxa, o que é empático dentro do conceito, né? Vou me colocar no lugar do outro, mas às vezes eu me coloco no lugar do outro na minha ótica. Então, o que a gente sugere é estimule, esteja próximo do seu pessoal, conheça o seu pessoal, além da performance. Quais as dificuldades que esse pessoal tem e quais são as motivações que eles também têm? Qual o momento de vida que eles estão? Então, procure compreender isso. Procure compreender isso, mas não na sua visão, na visão dele. Só assim você vai conseguir compreender realmente a realidade que ele está querendo te passar. Tá? O ambiente empático, ele não inicia de uma hora para outra. Ele tem início no momento de seleção, no momento de contratação, inclusive no momento de onboarding, que já foi abordado em outros temas também aqui no Superlógica Next. Então, a gente tem contratação, o onboarding da empresa e o onboarding do time. Eu contei para vocês que o pessoal do BPO também nos ajudou, né, a elaborar essa temática. Eles têm uma atividade muito legal. Eles contrataram muitas pessoas durante a pandemia. Então, as pessoas nem tiveram acesso físico uma com as outras, né? Eles marcam, o próprio time faz isso, faz um vídeo, conta da atividade, fala o que gosta e manda antes do colaborador iniciar. E aí já cria um engajamento. Tá? Entre outras atividades, como dia de aniversário, dificuldades pontuais, dificuldades com a internet, com filhos, enfim. Então, estimule esse ambiente empático. O outro ponto importante é o reconhecimento. Celebre conquistas. Reconheça as superações, compartilhe os bons modelos, os bons exemplos, não estimulando a cultura do erro. Reconhecimento tem várias coisas, tem o reconhecimento social, tem o reconhecimento de carreira, né, que é o reconhecimento financeiro, mas é importante ter reconhecimento. Um atleta de alta performance, a gente está falando de equipes de alta performance, um atleta de alta performance tem sala de troféus. Por que ele tem sala de troféus? Para ele reconhecer os desafios superados. Então, use isso com o seu time. Aqui é uma quebra de paradigma, né? Estimule o trabalho em locais diferentes. Se você não está na empresa, você está remoto, você pode trabalhar em diferentes espaços. E isso também auxilia uma quebra de rotina de forma positiva e possibilita a criatividade. Né? Então, aí não é microgerenciar. Se você está remoto, você tem que ter uma estrutura, mas você pode trabalhar em localidades diferentes. Encontros presenciais deliberados. Esses encontros presenciais deliberados com temas em comum. Então, tem a pessoa que gosta do futebol, o time que gosta de uma música, ou de um happy hour, ou de um almoço, de uma comida japonesa, enfim, o que for. Né? Estimule esses encontros para aproximar,
para aproximar as pessoas e simular conversas que antes eram tidas no cafezinho, nos corredores, tá? Mas deve ser algo de interesse comum. Você pode, inclusive, estimular esses encontros para celebrar as metas, conquistas e resultados positivos. Trabalho síncrono. Trabalho síncrono, ele não precisa deixar de existir, tá? Ele pode existir, pode ser mantido. Ele favorece a troca, sempre que necessário, inclusive simulando as conversas de corredor, as conversas de cafezinho. A gente tem as ferramentas que favorecem essa atividade, tá? Por que a gente usa o trabalho síncrono? Tem as salas, você pode abrir, falar, conversar, ou até trabalhar junto com as ferramentas que o Luiz Paulo trouxe para vocês. Permita contribuições. Para criar um ambiente de alta performance, as pessoas precisam também se sentir pertencentes, contribuindo para o resultado. Pergunte sobre as percepções das pessoas, sobre as ideias e as propostas de soluções. Tá? Isso é muito importante. É uma poderosa ferramenta de engajamento. Ainda sobre contribuições, muitas vezes, eu tenho uma ideia e vou implantar essa ideia. O ponto principal é, você já conversou com quem vai usar? Já viu as dificuldades dessa pessoa? São elas que podem realmente contribuir com vocês. Estimule o autodesenvolvimento. Isso é fundamental. E quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente fala de autodesenvolvimento em todas as áreas. Valorize que a pessoa busque isso, seja através de curso, seja através de estudo, leitura, troca de experiências, mas isso é importante. Então a gente falou de ambiente, falamos de como criar isso de times, agora vamos falar de performance, que é o grande ponto da palestra que vocês fizeram algumas perguntas anteriores, espero que eu possa contribuir com vocês. A performance de time, ela é fundamental. Então aqui na Superlógica tem uma prática, e elas já aconteciam anteriormente ao trabalho remoto, que são as reuniões diárias, nós chamamos de dailies. São reuniões de 15 a 30 minutos. Essas reuniões acontecem todos os dias, em horários fixos, para que todos possam se organizar e participar. Não ter competitividade entre as demais atividades. Essas reuniões, elas servem para quê? Primeiro, coloca todo mundo no contexto do que está acontecendo de forma síncrona. Outra coisa, é possível gerenciar o andamento das atividades, porque a gente fala do que foi feito no dia anterior e estava programado, o que será feito hoje e que será verificado no dia seguinte. As tarefas do dia seguinte, né? No dia seguinte serão verificadas as tarefas do dia atual. Então, é uma forma da gente também conseguir verificar o andamento das atividades. Bom, fora as reuniões diárias, nós temos as reuniões semanais. São reuniões um pouco mais longas, também fixas, e que permitem discussões, alinhamentos, desdobramentos de algumas atividades, alinhamentos entre alguns projetos, e permite o time até a percepção geral. Nesse momento, no trabalho remoto, nós estimulamos que a pessoa que se sinta confortável use o vídeo aberto, né? Esse momento é importante para que as pessoas se vejam. A gente consegue perceber além do verbal, tá? E funciona muito bem. Acordos estabelecidos. Cada time tem o seu próprio funcionamento. E para operar bem, as pessoas devem saber desses acordos. Então, acordos como, vou sair para almoçar, põe no chat do grupo, olha, estou indo almoçar. As pessoas sabem que naquele momento eu estou no meu horário de descanso. E outras pessoas podem assumir as atividades. Isso é muito importante. Sair mais cedo, entrada mais tarde, banco de horas. Isso favorece a cultura, a segurança de que todos estão desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido, balanceamento de atividades, não tem surpresas de atrasos. Outro ponto importante, o óbvio precisa ser dito. Clareza das metas. É muito importante que as pessoas conheçam quais são as metas, quais são os indicadores e que elas acompanham. Envolver as pessoas nesse planejamento e nesse processo, isso é fundamental. Essas metas podem ser acompanhadas através das reuniões semanais, não perdendo e não permitindo desvios drásticos que não deem para ser corrigidos ao longo do período. Um outro ponto que a gente
também fala bastante e faz é garantir a memória de cálculo, é garantir que, se houve algum desvio ou foi uma renegociação de meta, isso tem que estar escrito e registrado. Controle de tarefas. Cada um está na sua casa, a gente não está vendo, e não é microgerenciar, é controle das tarefas. A gente precisa saber o que está acontecendo, o andamento das atividades. Para isso, a gente tem algumas ferramentas que nós utilizamos, os Zendesk para chamados, o Pipefy para fluxo de trabalho, atas de reunião, Trello. Reuniões one-on-one. Lembra do ambiente empático que a gente falou lá? Esse é o momento em que você, líder, você, gestor, para conversar com seu funcionário individualmente. É aquele momento em que você vai criar conexão, você vai fazer alinhamentos, ver expectativas, desafios, falar com ele sobre a percepção dele no próprio trabalho, como anda. Essas reuniões, elas são fundamentais, inclusive, elas servem de termômetro para o gestor, para o contexto geral. É um momento que ele vai entender o contexto. A nossa sugestão é que essas reuniões ocorram mensalmente. Aqui na Superlógica, a ferramenta que nós utilizamos para registro dessas reuniões é a FIDS. Então, vale a pena. É o momento de parar, criar conexão, favorece aquele ambiente empático e você tem ouvidos para aquela pessoa. Diferentemente das reuniões de one-on-one, porque às vezes as pessoas falam, avaliação de desempenho, one-on-one, uma coisa é o one-on-one, outra coisa é avaliação de desempenho e feedback. A avaliação de desempenho, ela é o momento de avaliar o desempenho de um colaborador em um determinado período acordado. E aí a gente volta para as metas, nós voltamos para a performance propriamente dita. Nesse momento, a gente avalia o comportamento do colaborador, as competências comportamentais ou soft skills, mas nós avaliamos também as competências técnicas e a combinação disso junto à performance. Nesse aspecto, a gente consegue desenvolver um plano de desenvolvimento individual, olhando ou lacunas que precisam ser supridas, ou um próximo desafio e expectativa daquele colaborador, pensando o que ele pode desenvolver para o próximo passo na carreira dele. A gente sugere essa prática trimestralmente. Já os feedbacks, porque a avaliação de desempenho permeia o feedback também, mas a gente não espera o trimestre para dar um feedback. Nós estimulamos o feedback contínuo. Tá? Aqui na Superlógica, inclusive, nós podemos pedir feedback para os nossos pares, para os nossos chefes subordinados, enfim, para outros times, e as pessoas registram isso na ferramenta. A ferramenta utilizada e escolhida para essa gestão é a FIDS. Bom, a gente falou de desempenho, de performance individual, mas a gente não pode esquecer da performance do negócio, da performance do time. O BPO, ele tem algumas métricas que ele acompanha diariamente, eu diria que constantemente ou online. Né? Se eu tenho um time de alta performance, cada um sabendo o que precisa fazer, e as metas automaticamente sendo alimentadas, a atuação em cima de uma alavancagem de meta ou de um desvio, ela é efetiva e rápida. Tá? Então, é isso que a gente trabalha na gestão de indicadores, gestão por objetivos. Algumas métricas que a área de BPO aqui tem é tempo médio por demanda, por grupo, por ticket, erros, volume de demandas por mês, por função, SLAs por grupo, enfim, nós temos várias métricas que favorecem a gestão do negócio. O que acontece se eu consigo ver que a minha métrica não está indo bem? Eu posso atuar e, inclusive, se eu tenho métricas por níveis ou por pessoa, eu consigo, lembra do ambiente empático? Poxa, teve uma mudança de comportamento ou de performance de um determinado indivíduo. O gestor consegue olhar, fazer essa análise, conversar com aquele colaborador, compreender o que está acontecendo. É uma necessidade pessoal, é uma dificuldade momentânea, porque diz muito para a gente esse tipo de indicador e favorece o gerenciamento e a atuação de um líder.
Então, o desempenho individual interfere no desempenho do negócio. Reconhecimento e celebrações nós colocamos no ambiente, mas também colocamos aqui na produtividade, porque ele é o resultado da produtividade e precisa ser celebrado, precisa ser reconhecido com formas diferentes. É muito importante nesse sentido. Celebrações também podem ser prêmios, podem ser campanhas, enfim, a forma de reconhecer a empresa vai ter que descobrir. Reuniões mensais. Um aspecto importante das reuniões mensais, aqui na Superlógica, que não são palestras e não é uma pessoa falando. Aqui nós chamamos de uma conversa. Mensalmente, ou também pode ser com uma frequência menor, as pessoas se reúnem para conversar na presença de um executivo, de um fundador. Na Superlógica, essas reuniões são denominadas missas. Equilíbrio físico e emocional. Essa parte é a parte que eu adoro falar. Bom, a gente falou que o ambiente ele é construído e ele deve ser mantido. A produtividade, ela também deve ser gerenciada e mantida. Como manter, então, o equilíbrio entre o físico e o mental? Não é do dia para a noite. É muito importante o gestor olhar isso, mas o primeiro ponto que tem que ter em mente é o fato de estarmos remoto não quer dizer que estamos 24 horas por dia disponíveis para a atividade. Então, é importante respeitar descanso, respeitar final de semana, abaixar o volume, colocar no mudo o grupo de trabalho para poder realmente descansar. Pesquisas apontam que o cérebro precisa descansar. Respeitar o tempo de sono é um ponto importante. Ter condições físicas de trabalho. O que eu falo de condições físicas? Luminosidade, ergonomia, infraestrutura que favoreça essa execução de uma boa maneira. Uma outra forma, enquanto nós estávamos trabalhando presencialmente, nós almoçávamos no restaurante ou no refeitório da empresa, a gente não tinha aquela preocupação em fazer o nosso alimento. Agora a gente, só mais 5 minutos eu fico na reunião, emendo, a minha alimentação também não é boa. Quando íamos para a empresa, nós nos locomovíamos muito mais. Agora a gente fica no nosso ambiente e não nos movimentamos tanto. A preocupação do exercício físico também é importante. Aquela levantadinha que você vai tomar um café, aproveita e toma água, você não tem mais. Então, são alguns hábitos que precisam estar no radar. Né? Isso também é importante. Um outro aspecto importante e que vale ressaltar aqui, nós estamos num momento atípico. O trabalho remoto ele foi introduzido com maior intensidade em função da pandemia, mas também vai mudar, mas estimular os hábitos saudáveis que antes as pessoas tinham, resgatar isso, respeitando o horário de sono também, atividades que tragam prazer, então atividade de reconhecimento, resolução de conflito, né? O fato de estarmos remoto, a gente também gerencia conflitos, não precisa se tornar confronto. Então, a comunicação ela é fundamental, a segurança da informação ela é fundamental. Um colaborador que teve uma mudança de comportamento num período, acendeu a luz do gestor. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Né? Pessoas que por um tempo passam ou são muito exigidas e não têm a competência desenvolvida, talvez a gente possa favorecer o desenvolvimento dessa competência, que seja técnica ou comportamental, para que essa pessoa se sinta mais confortável e amplie a zona de conforto na habilidade de execução. Tá? Bom, falei um monte de coisa sobre físico e mental, mas a gente também tem programas. A gente tem o Outubro Rosa, Setembro Amarelo, enfim, nós temos vários temas que podem ser trabalhados cada vez mais dentro das empresas para favorecer a informação correta sobre o tema. Um colaborador só vai confiar em você se você tiver uma boa conexão. A confiança ela não é do dia para a noite. A pessoa tem que se sentir confortável em trazer temas para que você possa ajudá-lo na solução das dificuldades profissionais, de relacionamento e pessoais. Bom, com isso eu encerro, me coloco à disposição e gostaria de deixar
claro para vocês que as pessoas defendem o que elas ajudam a criar. Então, a gente pode sim criar um ambiente saudável. Gente, obrigada. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Agora eu vou chamar a Lu, eu não vou chamar o Badini. Lu! Produção, vamos ter perguntas antes de eu entrar no palco, porque se tiver perguntas, Carol já responde. Calma aí. Vamos lá, que aqui, gente, vocês não estão me vendo, mas estão aqui nos bastidores, quer? Olá. Estou chegando aqui, vou dividir palco aqui. Fique à vontade. Ana, pelo Oi. jeito você foi super certeira nas respostas, porque quase não tem perguntas. Ah, não, tá? teve uma. Teve sim, vamos lá. Olha, acho o tema extremamente interessante, mas como roteirizar e organizar tudo isso? Perfeito. É uma ótima pergunta. Primeiro, eu vou voltar para as fases do trabalho remoto. Acho que vale a pena refletir quais são os recursos que tem e como eles estão sendo utilizados, Baldini. Porque a gente precisa, sim, trabalhar com os nossos líderes para sair do microgerenciamento, que é um exercício, é uma mudança de mentalidade para gestão de objetivos. Então, definindo as métricas, o que vai ser medido, porque, de novo, né, o óbvio precisa ser dito. Então, estruturar processos, formatos de trabalho, assim como os times têm, né, de acordos, esse é o primeiro passo. Não é simplesmente vamos trabalhar remotamente e vamos mergulhar da mesma forma. Então, é importante essa conexão de confiança. E definindo passo a passo mesmo. Então, primeiro, deixa eu ver se eu tenho as ferramentas necessárias para isso. Então, por exemplo, o software da Superlógica, ele favorece o gerenciamento do trabalho remoto. Nosso BPO já faz isso. Sim. Então, existe um histórico de que a ferramenta ela funciona e funciona muito bem. Então, a gente começa por aí. Tá. E desenvolvendo a habilidade digital das pessoas também. Ah, não tenha dúvida. Mas eu acho até que, para complementar, sim, de fato, são muitas coisas que você consegue implementar, mas acho que até colocando um pouco o sapato, né, do administrador de condomínio, do dono da imobiliária, é super interessante entender o momento que a imobiliária está, Com né, certeza. para entender, porque às vezes, poxa, foram tantos os itens aqui, as propostas de organização, de melhoria de gestão que foram apresentadas, que é importante que você identifique aquelas que você mais possui necessidade no momento e realize. Perfeito. E assim você vai gradativamente aplicando uma a uma dessas melhorias, endereçando, né, navegando dentro da tua organização, mas corrigindo aqueles problemas que são os prioritários para você. Né? A gente até falou, é bem isso, corrigindo problemas e superando objeções e dificuldades, porque é uma cultura que tem que ser trabalhada de forma transparente. Né? Essa é a dificuldade, como que a gente vai solucionar o problema, muito bem colocado. Exato, aqui na Superlógica foi assim, a gente não nasceu com essa cultura, ela foi sendo moldada, ela foi evoluindo e com base nas dificuldades que nós tínhamos, a gente... Poxa, sentava, pensava como que se endereça isso, e aí foi criando alternativas, criando soluções, errando, apanhando, né? Mas no fim das contas a gente conseguiu criar um arcabouço de soluções para endereçar diversos problemas de gestão. Eu acho que a troca de conhecimento e aprendizado favorece isso também, trazer isso. A gente está aqui, vocês podem, né, procurar, a gente pode conversar sobre isso também, para falar um pouco mais detalhadamente da nossa experiência. Com certeza, com certeza. Isso daqui cabe uma live, né, esplêndida, né, de um bate-papo, num bate-papo aberto, numa missa, né? Até numa missa, porque não uma missa, tá?